Quinto debate: o discurso sobre o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aprisco das ovelhas é o lugar em que o pastor guarda as suas ovelhas, é o local em que se guarda o gado. Este é o significado de aprisco em sentido literal. Mas em sentido figurado, aprisco quer significar a casa familiar, a casa dos pais, o lar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para o pastor das ovelhas, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vou repetir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para trazer vida e trazer vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, aquele que é pago para cuidar das ovelhas, aquele que não é o pastor, o dono das ovelhas, é uma terceirização do serviço de cuidar das ovelhas. Ao pastor, o dono das ovelhas, e ao mercenário, aquele que é pago para cuidar das ovelhas. Então é do mercenário que se trata. Aquele que, mediante paga, cuida das ovelhas, mas tem compromisso nenhum com elas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e corre, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha só, linguagem totalmente alegórica, metaforizada, é representativa. Olha só as reações dadas à não compreensão dessa linguagem. Jesus tenta ser o mais claro possível, falando por representação, mas nem assim os fariseus acessam a essa linguagem. Vamos lá. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Nova confusão. Olha o povo de confusão aí. Muitos deles diziam:
os religiosos. Judeus aqui faz referência aos religiosos, aos fariseus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Por que dão ouvidos a ele? Ele está endemoniado. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura, pode por acaso, um demônio abrir os olhos aos cegos? Olha só como é linguagem de sentido figurado, é representação. O endemoniado não traz luzes e esclarecimentos para os cegos, os que estão com os olhos vendados. Não se trata de cego no sentido de cegueira natural. Embora no texto de João 9 haja um processo de cura, o que vem sendo trazido aqui na parábola do bom pastor, ao seu final, quando dá a reação dos fariseus contra Jesus, quando os do povo questionaram: ora, peraí, pô. Tudo bem, vocês são os fariseus, vocês são os estudiosos do texto. Mas vamos lá. Ele está trazendo esclarecimentos. O endemoniado não traz esclarecimentos. O endemoniado não evolui e desenvolve intelectual e espiritualmente as outras pessoas. É muito importante a gente entender a diferença do que é a linguagem de sentido figurado e o que é a linguagem de sentido literal, representativo, conotativo. Entender sobre isso é trazer à mão ferramentas para poder manusear os textos da Bíblia sem preconceitos. Nós não somos gados, nós somos representados como ovelhas. Ó, a linguagem representativa. A pastagem é a esperança, são as boas novas de salvação, são os evangelhos. E o que são os evangelhos? Os evangelhos são toda a descrição de comportamento, prioridade, as prevenções, os sermões, o ministério de Jesus. Se a gente se ocupasse em entender sobre o comportamento de Jesus, nós não entraríamos em muitas discussões que a gente entra, discussões tolas. Jesus fala por parábolas e ele tenta trazer o esclarecimento, tenta trazer a luz divina para que interpretemos a realidade de modo adequado, para que possamos viver, para que vivamos em harmonia, em paz, sem confusão. Quem traz confusão é o mercenário. O mercenário traz confusão. O mercenário atrai o lobo. O bom pastor traz a palavra da verdade. Só para reforçar este texto aqui, com o finalzinho do texto anterior de João 9, vai deixar muito claro que se trata de uma linguagem figurada, de representação. Nós leremos os últimos versículos de João capítulo 9, só para que nós percebamos como é que se trata de linguagem de sentido figurado. Observemos só. Jesus disse: vim a este mundo para instaurar um processo, para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Eu vim a este mundo para trazer juízo. Alguns fariseus que estavam com ele perguntaram: acaso nós somos cegos? Que história é essa aí? Nós somos cegos? Nós somos os estudiosos da lei, nós não somos cegos, não. Respondeu-lhes Jesus: se estivesseis cegos, não terias pecado. Porém, como dizeis que vedes, já que vocês são presunçosos, vosso pecado permanece. Esses versículos arrematam o processo contrário, a cegueira teimosa dos fariseus, das autoridades religiosas. E Jesus vem justamente para trazer luz e esclarecimentos. Só que os fariseus não acessam a linguagem por parábolas, linguagem representativa, linguagem de sentido figurado. Continuaremos